Sejam muito bem-vindos a mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo, em parceria com o Corecon, que hoje recebe César Nascimento, contador e um dos fundadores do Grupo Negro da PUC. César, muito bem-vindo ao Economia Dia a Dia, é um prazer recebê-lo aqui. É o meu prazer ter recebido esse convite surpreendente, até pela minha formação de contador, muito embora a gente estude a microeconomia, mas nesse ambiente dos economistas. Furando a bolha. A gente já recebeu outros economistas aqui, é sempre importante ter pontos de vista diferentes. Afinal, o programa chama Economia Dia a Dia, e quem entende melhor de economia do dia a dia do que os contadores, né? É isso aí. César, a gente vai falar hoje sobre a economia brasileira e o negro inserido nessa economia. Eu queria pedir para você começar a sua fala dando um panorama de como que é essa situação hoje, como a economia brasileira, as estatísticas enxergam a participação do negro no nosso PIB, por exemplo. Tá ótimo. No que diz respeito a dados sobre a participação da população negra na economia brasileira, a gente sente um buraco. São poucos ou inexistentes estudos acadêmicos sérios sobre isso. Mesmo nos órgãos responsáveis pelas estatísticas do Brasil, você não encontra esses dados, né? Hoje o que você encontra é o recorte populacional e até de gênero, e basicamente para ali. Você não consegue encontrar, ou tem dificuldade em encontrar, dados mais científicos, mais estudados da importância da população negra na economia. Nós representamos quase 60% da população, né? 56 ponto qualquer coisa mais especificamente, em termos da população, somos a maioria. A economia brasileira, mesmo apesar das flutuações aí em função de parâmetros de comparação, como por exemplo o dólar, ela tem flutuado sempre entre as 15 maiores economias do Brasil, do mundo, quero dizer. Né? Então, uma economia pujante. Se você tem 60% da população de um país que está entre as top 15 economias, pressupõe-se que esse grupo participa disso. Só que você não tem dados que justifiquem cientificamente isso daí. Faltam esses dados. E é interessante que nesse aspecto eu perguntei para as inteligências artificiais, né, as duas principais, o ChatGPT e o Bard do Google, qual seria a importância da população negra brasileira na economia. Ambos vão na direção de dizer que ela é fundamental. Até porque representa 56% da nossa população. Exatamente. Né? E aí eu fui um pouquinho mais além e perguntei, bom, como é que seria a economia brasileira sem os negros? As respostas se encaminham no sentido de que a economia brasileira não teria essa pujança. Até porque estima-se que esse grupo movimenta, sei lá, mais ou menos R$1 trilhão por ano. Vamos brincar com os números, né? Eu fui bem modesto, eu coloquei que esse grupo representaria 25% da produção econômica brasileira, do PIB brasileiro. Tá? E cheguei a um número de aproximadamente 470 bilhões. Vamos arredondar para meio bilhão. Tá? Perdão, trilhão. Né? Meio trilhão. Se você for comparar com a relação dos maiores PIBs do mundo, só este pedacinho de 25% colocaria este grupo por volta da 33ª maior economia do mundo. São 180 países aproximadamente, seria uma economia forte. Né? E o Brasil, em toda a sua história, tem desprezado isso, não só o dado, mas a importância, e isso se reflete em uma série de outros setores. Essa falta de dados científicos mesmo, mais apurado para analisar esse tipo de informação, que falta que isso faz para a nossa economia de uma forma geral? Ela afeta no sentido de que, não se sabe o valor. 2,
não se dá o devido valor. Os entes econômicos não enxergam. E você vê reflexos, por exemplo, na publicidade. Até recentemente, inexistia um foco nesses 60% da população brasileira como consumidor. As estatísticas têm demonstrado, em função das análises do IBGE, que nós representamos a base dessa pirâmide. São muito poucos os representantes dessa comunidade que atingem esse 10% dessa mesma pirâmide em termos de renda. A publicidade descobriu que esse grupo também consome e não consome só produtos de básicos, baixa qualidade, né? não. Não, baixa qualidade não, mas produtos básicos, né? Sim. De higiene, alimentação, consome outras coisas também. Consome outras coisas. E é um grupo significativo, porque se você tirar, é a maioria. E você, perdão, te interromper, você acha que a publicidade descobriu isso só agora? Por causa da falta de dados sobre o consumo desse grupo específico? Eu diria também, mas agora eu vou ser provocativo, perdão. Houve falta de coragem. Por quê? Não havia representatividade desse povo nos círculos de publicidade, nos círculos artísticos. Nós éramos convidados, nós participávamos. Você fala em posições de direção dentro das agências, ou Exatamente. diretores das empresas de mídia, etc. Exatamente. Eu fui financeiro de uma das maiores agências de publicidade do Brasil. Mesmo sendo financeiro, eu era um dos poucos, dos raros negros dentro da empresa e dentro do círculo publicitário, digamos assim. É curioso você falar isso, eu acho que eu até já citei esse exemplo aqui, perdão, em um outro programa, um exemplo de um grande amigo meu, que é negro, e a gente teve uma conversa um dia, ele falou, cara, troquei de empresa, ele trabalha com TI, eu troquei de empresa, fui para uma empresa agora que ela é super inclusiva, eles estão tendo uma semana de conscientização da diversidade étnica, etc, etc. Eu falei, putz, que legal, cara, mas me fala uma coisa, e aí, eu, sendo chato jornalista como sempre, me fala uma coisa, muito legal que essa empresa fez isso, mas quem que está palestrando nesse evento? Aí ele falou, quem está palestrando é um pessoal branco lá. Eu falei, tá bom, me fala uma coisa, seu cargo lá é um cargo elevado, né? Você é um negro e tal, tem outras pessoas negras ocupando a mesma função que você? Ele, não tem. E acima de você? Não tem. E diretores da empresa? Ele, não tem. Eu falei, cara, eu torço muito para que você continue crescendo na empresa, que você chegue lá e se torne um diretor e você contrate. E aí no final ele se deu conta de que na realidade a empresa não era tão inclusiva assim e que aquilo era uma jogada de marketing que tinha pego ele, né? E isso acontece bastante. Acontece muito. Eu sou o fundador do Integrare. Tá? Integrare.org.br, depois, por favor, quem te interessar, pesquise um pouco mais. Mas o Integrare, ele surgiu baseado num modelo norte-americano que eu me apaixonei, que ele tem a função como um catalisador no foco empresarial de trazer negócios para empreendedores afrodescendentes, empreendedores das populações originárias e portadores de deficiência física, sempre no recorte empresarial, junto a grandes empresas. Então tem empresas multinacionais e nacionais significativas. Isso começou no final dos anos 90 do século passado. Era muito interessante a abordagem com esses executivos das grandes empresas. Inclusive uma grande organização uma organização paraestatal voltada para o empreendedorismo. A resposta era sempre não, isso não pode. E aí vem as mais variadas justificativas. Então foi uma luta que veio desde o final dos anos 90 e até hoje persiste. E a tese está demonstrada na prática porque já ultrapassamos mais de $500 bilhão de negócios entre essas duas pontas em 10 anos.
Então, existem empresários com essas características que eu mencionei, e a grande maioria é de afrodescendentes ou negros, né? Homens e mulheres. E você tem profissionais e empresários de altíssima qualidade lá. O que bastou foi as grandes empresas enxergarem valor, enxergarem que estas empresas poderiam agregar valor na cadeia de fornecedores. Ainda a busca continua. Então, o que acontece? Não vou falar de políticas públicas, mas sim políticas privadas. As pessoas abram os seus olhares. Acesso ao crédito, por exemplo. Acesso ao crédito. Eu quero citar uma pesquisa que eu achei, é de 2021, não, perdão, 2019, está no site da Fundação Telefônica Vivo. Eu achei interessante. Ó, em 2019, 14 milhões de empreendedores se declaravam negros no Brasil. E apesar de 61,9% terem ensino superior, ou mais, né, mestrado, doutorado, etc, apenas 15,8% declaravam que tinham renda familiar superior a 6% do salário, a 6 salários mínimos. E uma das reclamações desses empreendedores, aí tinha que a maioria era mulher, a maioria era empreendedorismo por necessidade e tal, e uma das principais reclamações desses empreendedores era o racismo no acesso ao crédito. Quando ele chegava, sentava na frente do gerente do banco para pedir um empréstimo, para investir no negócio, eles sentiam que já havia um viés para que fosse negado aquilo, levando em consideração a questão racial. Isso acontece ainda hoje, isso é informação de 2019. Você consegue perceber, pelo menos agora que a publicidade também se deu conta de que esse mercado gira e consome bastante. Você percebe uma mudança nisso ou ainda não? Então vamos começar pelo final. Vamos. Percebe-se uma mudança, mas ainda tímida. A gente sabe que acesso a crédito no Brasil como um todo é um problema sério, não apenas para esse recorte da população, mas para o empresariado como um todo, principalmente o pequeno e médio. Por regra, os bancos não deixam as empresas ultrapassarem de um número mágico de 30% das suas receitas enquanto crédito. Você não consegue criar modelos de alavancagem com apenas isso, principalmente de acordo com o perfil de pagamentos, o fluxo de caixa que vai estar envolvido nisso tudo. Porém, dentro dessas dificuldades ditas gerais, tem as dificuldades que eu vou denominar acessórias, que é aí que entra a questão do racismo estrutural. Hoje se fazem as operações muito mais digitalmente, né? Então, tanto faz um modelo estereótipo sueco ou não. Mas a inteligência artificial também é racista. Sim, sim. Porque é onde ela se baseia? Nos modelos estruturais. Teve, há 2 anos atrás, um escândalo lá do Twitter que quando tinha uma foto em grupo que tinham pessoas brancas e pessoas negras, a foto ela tem um tamanho específico que cabe dentro lá do feed do Twitter. Sempre que eram cortadas as pessoas... Sim, foi um escândalo, saiu na mídia, teve repercussão e tal. Então até a inteligência artificial, porque quem programa tem um viés, até a inteligência artificial tem um viés racista. A inteligência artificial tem um viés racista e sexista. Assim como a sociedade que serve de modelo para a inteligência artificial, né, que ela vai replicar. Então vai levar um tempo para se ajustarem esses modelos. Mas voltando para a questão do crédito, então o estereótipo influencia. E muito. Porque eu vou voltar para o exemplo que eu vivi, né? A questão do estereótipo, e a gente vai chegar na questão do crédito. O negro, de uma maneira geral, ele não tem o estereótipo do executivo ou do empresário que está comandando uma organização. Eu tinha uma empresa de consultoria que chegou a ter cerca de 70 consultores, entre empregados e terceirizados. E eu até falo isso num livro que trata do tema Executivos Negros no Brasil, tá? Do professor Jaime. Não é jabá para ele não, mas é o tema. Mas vale a leitura. Vale a leitura, vale a leitura. Onde eu era
o fundador e sócio principal, para não dizer único sócio, dessa empresa de consultoria. E eu notei que as minhas vendas de serviços aumentaram quando eu coloquei na área comercial um ítalo descendente. E as situações que aconteceram, eu achei uma estratégia, né, para tirar vantagem disso. Então a gente ia na reunião, os dois, todas as mesuras para o grande empresário era para o ítalo descendente. E depois, quando o pessoal descobria que eu que era o dono da empresa, eu que era a inteligência efetiva do negócio, criava um certo, eu não vou chamar mal-estar, mas desequilibrava. É um paralelo, é um paralelo muito que eu vejo mulheres reclamando também. Quando chega uma mulher e um homem no ambiente, as perguntas são sempre direcionadas ao homem, mesmo que a mulher seja a chefe dele. Então, exatamente. É algo que eu nunca tinha pensado, mas... E acontece. E eu aproveitava exatamente esse momento em que desequilibrava o emocional desse pessoal para fazer assinar o contrato. Que nesse momento se tornava um pouco mais difícil para a pessoa dizer não. Tá? Mas enfim, essa foi uma estratégia que eu encontrei. Então, voltando lá para a questão do crédito. Então, esse gerente de banco, cuja maioria, né, tipicamente não é de afrodescendente, tem, óbvio que tem, é a exceção para confirmar a regra, né? Ele automaticamente já cria barreiras de acesso. Ele vai classificar essa empresa como uma empresa frágil. Ele nem sabe por quê, mas ele vai classificar como frágil. Tá? Quando eu tive minha empresa, eu tive dificuldade de acesso a crédito. Basicamente, eu me autofinanciei ao longo de todo aquele tempo. Porque o acesso ao crédito era difícil. É difícil para todo mundo. Sim, para a gente era um pouquinho mais difícil, para não dizer muito. Né? Então, essa questão do acesso ao crédito, realmente, ela é crítica. Né? Até dentro disso, você falou da Integrare, mas fala um pouquinho também sobre os movimentos, o Reafro, o Black Money e da Nina Silva, né? E talvez eu acho que a mais famosa, ou pelo menos a que eu vejo todo ano aparecer na TV, que é a Feira Preta. Adriana. Fala um pouquinho sobre esses... Bom, esses movimentos, é interessante também que... Essas iniciativas, né? É que eu ia colocar. Boa parte dos movimentos tem discutido a tese mais do ponto de vista sociológico e tudo mais. Grande valor, não tem a menor dúvida. Mas, mais recentemente, neste século aqui, começam a aparecer as preocupações econômicas. Né? Não que o Integrare seja o primeiro, mas era um dos pioneiros em discutir essa questão empresarial. Tem empresários com essa condição e tem empresas que podem comprar isso daqui. E outros movimentos como a Feira Preta, que tem um foco ainda nessa economia que foi escondida. Ela ficou por baixo do pano muito tempo. Foi proibida durante um tempo. Exato. Que é a economia que gira, né, que vai lá, é da beleza, é dos serviços, é do profissional específico. E a Adriana enxergou muito bem esse processo. E hoje é uma coisa pungente e até exporta o modelo. Né? Movimento Black Money. Movimento Black Money, ele já começa a enxergar também valores, até vamos chamar de classe média, para cima, para movimentar esse dinheiro. Porque foi criada uma classe média negra, não tão pungente como o restante, mas importante. Né, que tem um padrão de consumo, de operações financeiras, etc., etc., mais sofisticado. Né, que hoje o mercado ele já começa a olhar de uma maneira mais favorável. E deixa eu só colocar um exemplozinho rapidinho, desculpe. A gente acaba tendo que comparar com nossos irmãos norte-americanos, não tem como. Lá eles são cerca de 10% da população, 13% da população. Sim. Comprovadamente tem cerca de 10% da economia. Você consegue levantar esse número. Como que eles foram integrados nessa economia? Acho que os norte-americanos são mais pragmáticos que os brasileiros, né?
descendentes de europeus, ambos. Eles viram o que o ex-presidente Bill Clinton disse. O que conta é a economia, e fez aquele zerão enorme. Eles enxergaram consumo, troca. Eles viram a economia. Então eles deram abertura para isso. E um exemplo prático disso tudo foi quando uma grande empresa petroleira lá nos Estados Unidos, na hora de fazer um downsize qualquer, a maioria mandada embora foram os negros. Os negros se juntaram e passaram. Ninguém mais compra produto dessa empresa. Opa! O que aconteceu? A empresa começou a recontratar negros porque sentiu no bolso. Aqui no Brasil nós não temos... Isso em que ano? Desculpa, isso em que ano? Você lembra? Nós estamos falando aí dos anos 60, 70. Tá? Então... Hoje com as redes sociais isso escalona enormemente. Enormemente. Veja a questão da Black Lives Matter. Em segundos a coisa espalha. E eu só queria, naquela hora eu só queria fazer um complemento, que você falou que existe uma classe média negra brasileira, e aí em seguida você citou o exemplo norte-americano. Eu acho que é importante a gente ressaltar que é uma classe média brasileira que consome, mas que não é feita apenas de artistas e músicos e pessoas do setor artístico. Eu acho que é importante falar que é uma classe média brasileira negra, de empresários, de empresários e executivos. Isso. Você mencionou, por exemplo, acho que na primeira fala sua, a questão de modelos de grandes empresas cujo CEO é negro. De representatividade nos cargos de comando. Nós temos uma, tem várias, mas o que me vem à cabeça, você tem, por exemplo, a querida Rachel Maia. Ela foi presidente de uma empresa, talvez não tão grande, mas de uma repercussão global muito grande e conduziu muito bem o que estava fazendo. Né? Ela galgou todos os postos, agora está num outro posto aí, não governamental, vamos colocar assim, mas é uma pessoa que serviu. Então, ela é um representante da classe média que fez uma carreira executiva. Tem outros, né? Eu lembro de um outro, Nelson Narciso, no Rio de Janeiro, que foi grande executivo de uma empresa multinacional aqui no Brasil, galgou para a carreira internacional, até que chegou uma hora que bateu no teto e foi membro do conselho da ANP. Aí alguém vai dizer, mas são alguns que eu lembro, tem muitos por aí, ainda poucos comparativamente com o global, mas já forma uma massa importante de classe média intelectual, artística, empresarial e executiva. E o que falta para que essa classe média, esses líderes e essa intelectualidade, sei lá, vou citar o Silvio Almeida, por exemplo, que aconteceu isso com ele de furar a bolha. O que falta para que outras figuras como essa furem a bolha do movimento negro e chegue para o Brasil como um todo e até para negros que talvez não sejam tão engajados na causa e que não se enxergam exercendo funções de liderança como essa? O que é que falta para a gente chegar nesse ponto? Como você disse, alguns foram furando a bolha. Eu me coloco dentro desse grupo que, quando não se falava, não tinha essa discussão de executivos negros, eu já era executivo, passei por algumas multinacionais. Né? É também um pouco da conscientização desses para se mostrarem enquanto exemplo, não se fecharem na sua bolinha. Tem que ter uma certa abertura nesse processo. E todos os meios de comunicação como um todo passem a dar espaço para essas pessoas, porque é interessante, não é uma crítica, muito embora acabe aparecendo, é que nós negros, quando somos chamados para participar de algum evento, a gente não fala enquanto um profissional daquela área, a gente fala sempre enquanto um negro. O recorte do processo de comunicação, ele fica focado nisso. Você não consegue, muitas vezes, sair
disso daí. O nosso tema é específico, né? Mas muitas vezes essas pessoas não são chamadas para falar das grandes pautas nacionais. E outras coisas acabam passando na frente, né? Me veio agora, você falando isso, me veio agora na cabeça o exemplo do Gil do Vigor, que é um influenciador, economista que furou a bolha, ele está super famoso. Ele aparece, acho que ele tem um programa diário na Globo, agora tem um conteúdo no YouTube que ele não é um programa, a participação em um dos programas da Globo. Tem um canal no YouTube onde ele se propõe a ensinar matemática e tal. E ele é negro, mas só que a questão dele ser negro é a última coisa que é citada. Primeiro é o carisma dele, depois o fato dele ser homossexual, depois é a participação dele no BBB e o personagem que ele criou, que é excelente, eu acho hilário. E talvez em quarto, quinto lugar o fato dele ser, mas ele é um homem negro, economista que está fazendo doutorado nos Estados Unidos, altamente preparado, e isso não chega lá. Pelo menos talvez chegue dentro da militância do movimento negro, mas para quem não está dentro, essa informação não chega. Então, uma coisa é certa. O Gil é o quê? Um homem, é um economista negro engraçado que participa. Um economista gay engraçado que estava no BBB. Exatamente. Mas com certeza o movimento gay usa muito bem. Com certeza. Talvez até ele chama para si isso, eu acho. Talvez o movimento negro seja um pouco tímido nesse tipo de reivindicação, de trazer essas pessoas para dentro, né? Dar esse ferramental para elas. Porque muitas vezes a gente tem uma luta solitária, a gente não se enxerga. Você falou da questão dos exemplos que acabam permitindo que jovens, crianças, focalizem nisso. Eu lembro de uma cena de uma menininha negra que adorava a comunicação e que ela tinha como modelo a Glória. E a Globo soube trabalhar muito bem isso e fez uma surpresa maravilhosa, emocionante para essa criança. Então ela tinha um modelo. E todas as jornalistas negras hoje declaram, aqui vai um trocadilho, né? Claramente, né? O quanto ela, a Dulcineia e outras serviram de exemplo, porque elas se enxergaram ainda crianças nisso. A Glória com o cabelo black, que ela usou durante muito tempo. Durante muito tempo. Ela levou um bom tempo para poder alisar aquele cabelo. Não sei se por recomendação ou não, mas ela no início era aquilo, né? Ela não negava de maneira nenhuma as origens dela. Ela não discutia o tema. Sim. Porque, na verdade, ela era o tema, ela se colocava como tal. Como exemplo. E nas outras atividades empresariais, executivas, acadêmicas, etc., precisamos furar essa bolha de comunicação, para que coloquem essas pessoas como exemplos efetivos. A novela está trazendo isso. Sim. Tá? Finalmente chegou no entretenimento de massa, né? E é interessante isso, né? Porque, de repente, apareceu tanto artista bom negro, onde estava esse pessoal? Estava escondido na gaveta? Ou criaram uma máquina de produção aí que em 2 semanas apareceu em todas as novelas principais? Ou estavam fazendo papel de doméstica e amiga da protagonista branquinha de olho azul. Exatamente. Né? César, para a gente caminhar para o final, eu conversaria sobre esse tema com você por horas. Eu espero que você volte na outra oportunidade para a gente continuar conversando. O papo foi excelente. Para a gente encerrar, ao longo da conversa a gente trouxe vários dados, várias coisas negativas que acontecem no cenário econômico, cultural e social do país. Eu queria que você encerrasse a sua participação falando das coisas boas que estão acontecendo para o movimento negro, para a economia negra como um todo e como isso impacta na vida de todo mundo, inclusive daquele homem branco, heterossexual, conservador, que está colhendo esses louros, mesmo que indiretamente. Afinal, o Elon Musk não constrói ele todos os foguetes, né? Ele precisa de alguém para construir. Então, e aí eu já vou com um exemplo, das coisas boas, já que você falou de Elon Musk, um exemplo que aconteceu recentemente.
O foguete do Elon Musk levou um satélite importantíssimo de uma grande empresa multinacional, né, de origem norte-americana, que tem uma subsidiária no Brasil. Um dos engenheiros com uma função importante nesse processo de lançamento é um negro retinto, engenheiro de satélites, e é uma pessoa que está ascendendo na carreira, independentemente de qualquer coisa. Então, a mensagem boa que tem é que as portas estão se abrindo. Não sei se elas estão sendo arrombadas ou se estão sendo abertas gentilmente, mas o fato é, estão se abrindo. As oportunidades estão aí. As coisas melhoraram muito ao longo do século, 132 anos da libertação dos escravos no Brasil, para não dizer que jogaram no meio da rua. Da assinatura da Lei Áurea. Da assinatura da Lei Áurea. Vamos deixar, acho que é melhor. As coisas estão tomando um certo rumo. E eu até coloco que, para esses que acreditam que o empreendedorismo negro é uma coisa recente, eu descobri, por uma pesquisa familiar, que por volta de 1910, 1920, na família que nunca negou a posição de afrodescendentes, numa cidade do interior que eu posso mencionar, que é Franca, tem o certificado de uma empresa. Eles já eram empresários no início do século passado. Além de que, mesmo durante a escravidão, muitos senhores de escravos compravam escravos para poder trazer renda para a família. Botavam eles para vender, para empreender e ficar com uma parte do resultado. Então, a notícia boa é, hoje isso está sendo feito em cima da mesa, não por baixo da mesa. As coisas estão se abrindo e também a nossa população está começando a chegar num patamar educacional para reivindicar esse tipo de posições sem precisar pedir licença. O que eu quero dizer, estão plenamente capacitados, aparelhados para assumir posições de responsabilidade, a exemplo que assumiu o ministro Silvio, a exemplo que assumiu a ministra Margarete Menezes, Arielle, que foi interessante que a direita começou a discutir quem era a Arielle, a hora que viram o currículo silenciaram rapidinho e assim por diante. Então, a notícia é, nós temos valores que eu quero dizer, pessoas prontas para assumir qualquer posição. Então, vai mais uma provocação para o amigo jornalista. Senhores jornalistas como um todo, abram espaço para que a gente fale de Brasil, não só de uma parte do Brasil. Nós estamos aptos para falar de qualquer tema. Qualquer assunto. E aproveitando que você falou do envio do foguete aí do Elon Musk, eu vou recomendar o filme Estrelas Além do Tempo, né, que fala de um grupo de mulheres matemáticas que ajudaram a colocar o homem na Lua. Então, para você que acredita que o homem realmente esteve na Lua, recomendo muito, é um excelente filme. César, muito obrigado por ter aceitado o convite de participar do Economia Muito obrigado pelo convite e use e abuse. Bom, e para vocês que ficaram até o final, eu quero agradecer a parceria, mais um programa Economia Dia a Dia. Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, dê sugestões de novas pautas e de novos convidados. E não esqueça de assistir os outros programas dessa temporada e da temporada passada. A gente tem muito conteúdo bom aqui. Muito obrigado por acompanhar a gente até o final. Eu vejo vocês na próxima semana. Até lá!